de luz, nasce do amor. As mensagens de hoje são muito fortes, né? Muito importantes para a gente refletir. A gente começa a reflexão com as capas, né? Essas capas ou máscaras que a gente utiliza na convivência, no cotidiano, né? A gente geralmente não expõe, não se expõe verdadeiramente como somos. Às vezes, nos mostramos realmente no lar, porque é o lugar que a gente geralmente vai se sentir mais relaxado, ou deveria ser mais verdadeiro, né? Mas mesmo assim a gente sabe que isso muitas vezes não acontece. Às vezes a gente utiliza, como ele mesmo fala, capa de santo, quando na realidade não nos comportamos como tal, né? E imagina quando a gente vai, ou a gente quer se aproximar de Jesus. Não adianta querer me aproximar de Jesus com títulos que são do mundo, com cargos importantes. Não é isso, como a gente sempre fala. Jesus quer nosso coração e nos conhece. Então não adianta eu querer, né, mostrar aquilo que eu não sou, principalmente para Ele. No nosso dia a dia, a proporção que a gente faz da nossa reforma pessoal, a gente tem que buscar ser verdadeiro em todos os momentos. Para quê? Para ter paz, para ter harmonia dentro de nós. Porque é muito difícil, né, você fingir aquilo que você não é. Pode demorar muito tempo você conseguindo manter, né, essa aparência. Mas no fundo você sabe que não é você. Que tudo que você conquista é através de algo falso, né? Ah, mas é porque se eu for como eu sou, eu não consigo emprego, eu não consigo amizade, as pessoas não vão gostar de mim. Mas todos precisam gostar do outro como ele é. Não adianta eu querer que alguém goste de mim de uma imagem que não sou eu, né? Porque dentro da minha consciência eu sei que aquele gostar não é verdadeiro, é gostar de uma imagem, né? Não daquele desassossego, daquela minha irritabilidade. A gente normalmente não mostra isso. A gente está sempre mostrando sorrisos, mesmo quando a gente está. Não é que a gente vá o tempo inteiro mostrar para os outros e reclamar, não é isso que eu estou me referindo. É mostrar uma capa que não seja verdadeira. Se eu consigo, ao longo da minha transformação, ser uma pessoa harmoniosa, agradável para mim e para os outros, por conquista pessoal, é essa que sou eu. Sou eu, a minha verdade, né? Então, o que aqui está sendo dito, ou o que Bartimeu fez, como ele queria a proximidade realmente do mestre, claro que ele queria tentar a cura, mas ele atravessou aquela multidão, jogou fora aquela capa, porque a maioria, com suas deformidades, não ia se mostrar assim diante dos outros, mas ele não, ele largou tudo e foi atrás do mestre. E conseguiu, né? Mas lembrando que tudo que a gente consegue, ele sempre nos diz, vai, não tornes a fazer errado, né? Senão você volta para aquela mesma estação que você estava. Então, as capas eu entendo ou interpreto como essa necessidade que a gente vai fazendo. Acho que a gente parece uma cebola, cheia de capa, quando nasce. E aos poucos a gente vai se desnudando, se transformando para mostrar a essência, o interior, né?
Mas isso é um trabalho que, ao longo dos anos, a gente vai fazendo. Isso não é uma conquista inicial da imaturidade, né? É preciso reflexão, é preciso o entendimento, esse entendimento do outro, entendimento de si mesmo como filho de Deus, né? Que a gente tem a essência divina pura. A gente manifesta uma série de defeitos, mas que não está no nosso espírito, né? Não é nosso espírito é puro, né? Nossa mente ainda está, né, com várias capas a serem retiradas verdadeiramente, né? E quanto ao Evangelho, mais uma coisa que ele vem nos mostrar, que a gente, isso é uma desgraça. Toda vez que a gente perde alguma coisa, né, o estado de guerra que se vive, né, a marginalidade, a agressividade, as distâncias, os relacionamentos superficiais, tudo isso a gente considera, às vezes, verdadeira desgraça, né? E ele vem trazer uma nova olhar, né, sobre o que seria a desgraça real. Para a gente analisar uma desgraça, a gente precisa analisar a consequência dos atos ou das situações. Quais são as consequências, né? Porque aquilo, às vezes, que a gente está numa situação muito boa financeiramente, mas aí a gente vive correndo, não tem relacionamento, às vezes, familiar, não tem tempo, não para, e, de repente, né, vem uma situação ou perde-se um, um emprego, enfim, uma situação qualquer, ou alguém, e você tem que recomeçar, você tem que parar, e aí você reconstrói de uma forma melhor, né? Como ele diz, né, uma tempestade, veio aí a gente foi assumindo o lugar dos rios, nos vales, né? E depois, quando vem uma tempestade, né, aí a gente foi botando muitos, cimentando tudo, né, botando asfalto, muito bonito, mas aí quando a água veio, não tinha nem para onde passar, foi uma inundação. E depois disso, quanta coisa acontece, às vezes, numa desgraça dessa. Quanta união de pessoas, né, que se solidarizam, né? Quantas reconstruções, né? Então, o solo se torna depois mais fértil. Enfim, a cada situação difícil leva muitas vezes a situações muito melhores do que estavam. Por isso que ele dizia assim, quando se fecha uma porta, abre-se assim várias, né? Ou um janelão, né? Então, para a gente não perder a esperança. Esse é o lado mais importante que eu vejo, né? Para a gente não reclamar tanto como situações, essa situação é desgraça. Aprendamos a olhar a situação depois que o fato aconteceu. Qual foi a consequência? Foi realmente uma desgraça, né? Desgraça real? Ou foi uma forma de eu voltar à minha harmonia, do mundo voltar a se equilibrar, né? Então, é essa a mensagem que eu vejo do Evangelho de hoje, para a gente pensar que a desgraça em si não é o fato imediato, é a consequência dele, né? Que pode ser realmente muito, muito desesperador, ou até ser a desgraça real. Quando eu me comprometo, né? Quando eu faço algo mal, que depois eu vou ser, para a minha consciência, eu vou carregar aquilo, né, com a sensação de culpa, de mágoa, né? Então, esse o pensamento que a gente está trazendo, ou que o Evangelho hoje me faz refletir, né? E aí eu